Bom dia, eu sou Maria Nirce, do canal Gratidão, Passaporte para o Sucesso. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre costumes, falando sobre hábitos, falando sobre poder, como é que essas coisas funcionam em nossa vida. A gente costuma, olha bem a palavra, já apareceu a palavra costuma fazer as coisas no dia a dia, repetindo aquela rotina que a gente vem fazendo durante a nossa vida toda. A gente não percebe que repetindo as mesmas coisas a gente não sai do lugar. Hoje eu fui à padaria e no rumo que eu estava tirando o pão da prateleira, tinha uma janela. E eu me sufoquei com um cheiro de fumaça de cigarro muito forte. E aí eu peguei o pão e falei para a dona da padaria: nossa, mas tá um cheiro de fumaça. Aí ela falou assim: é a moça lá fora fumando no rumo da janela. Eu falei assim: tá. Aí eu paguei meu pão e saí, e quando eu cheguei perto da janela, eu cumprimentei a moça e ela: oi, dona Nirce, tudo bem? E eu falei assim: mais ou menos. Lá dentro estava um cheiro de fumaça horrível. Aí, você está fumando no rumo da janela. Aí ela virou para mim e falou assim: dona Nirce, todo mundo fuma. Aí eu parei um pouco e falei assim: deixa eu te dar um exemplo rapidinho. Se você olhar para essa rua aí e tiver uma porção de gente cagando no meio da rua, você vai cagar também? Aí ela olhou para mim e falou assim: não, dona Nirce, claro que não. Aí eu falei assim: então, você diz que todo mundo fuma, mas você pode fazer diferente. Não leva a mal não, porque eu tenho essa mania de aproveitar as situações, porque como professora que sou, eu estou tentando passar para as pessoas sempre algo produtivo, algo bom. Aí ela disse assim: não, dona Nirce, obrigado, valeu. E aí eu segui meu caminho. Mas aí vamos voltar ao hábito. A gente costuma repetir a mesma coisa porque viu nossos pais fazendo, viu nossos avós fazendo, viu nossos vizinhos, viu os coleguinhas de escola, e aí a gente repete aquilo sem pensar. Então vamos botar atenção em uma coisa que pode passar pela cabeça de alguém e pode esse mesmo alguém viver 60, 70 anos e nunca parar para pensar. Na Bíblia, no livro Gênesis, fala sobre a força da palavra. Aliás, não, minto. No livro do Gênesis, fala sobre a criação do homem, e Deus, parece que lá no versículo de 20 a 30, de 26 a 30, não me lembro, a Bíblia está até aqui, mas não vou olhar agora não. Fala sobre quando Deus criou o homem e ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus disse façamos o homem, Deus não estava sozinho. Ele tinha companheiros. E quando ele disse a nossa imagem e semelhança, essa passagem que todas as pessoas que leem a Bíblia já passaram por ela, mas não botam atenção na profundidade dessa informação. Porque Deus, Ele como Criador de tudo, Criador da terra, dos céus, do universo, Criador do tudo e Criador do nada, Ele disse que estava criando, estava fazendo o homem à imagem e semelhança dele.
Então a gente costuma no nosso dia a dia falar assim, filho de peixe, peixinho é. Quando faz uma referência a alguma pessoa, né? Geralmente para o lado pejorativo, quando se trata assim de falar do caráter de uma pessoa, e aí fala assim, fala da criança e faz uma alusão aos pais, dizendo filho de peixe, peixinho é. Ou seja, se o pai é uma boa pessoa, o filho também será. E o contrário também, trazendo esse contrário à tona. Mas quando fala filho de Deus, Deusinho é, a gente vai ouvir pessoas assim, nossa, que blasfêmia, filho de Deus, Deusinho é. Porque a gente costuma ouvir filho de Deus é pecador. Olha bem, Deus, ele criou o homem e deu livre arbítrio para o homem. Esse livre-arbítrio, ele colocou em todos os seres uma essência pura, essência, olha bem, uma pureza, uma consciência tal que o homem sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Tanto é que quando ele quer fazer uma coisa errada, vamos dizer assim, pegar uma goiaba no quintal do vizinho. Ele tem consciência de que é errado. E aí a consciência dele diz, olha para ver se tem alguém olhando. Até uma criança, quando vai pegar uma cana, passar debaixo da cerca para roubar uma cana do vizinho, ela olha, porque ela já tem essa essência dentro dela, esse conhecimento, como diz, inconsciente do que é certo e do que é errado. E aí ela olha, se ela não vê ninguém, ela passa debaixo da cerca e pega a cana. Mas vamos voltar lá. Quando eu disse filho de Deus, Deusinho é, e a pessoa pode dizer que blasfêmia, porque ela acha que filho de Deus é pecador. Deus, ele não criou o pecador, ele criou o homem e deu para ele o livre-arbítrio. Nesse livre-arbítrio, ele pode pecar ou ele pode caminhar pelo caminho da pureza, da perfeição, da justiça. Mas isso é o livre-arbítrio, não é uma coisa taxativa. Filho de Deus é pecador. Filho de Deus peca, mas ele não é pecador. Então, a gente peca quando a gente escuta algo e bota aquilo para dentro da nossa consciência como se fosse verdadeiro, como se a gente não para nem um pouquinho para poder analisar. Vamos olhar uma frase que muita gente diz assim, uma crença que as pessoas usam, que normalmente as crianças repetem porque escuta o pai falar, escuta a mãe falar, escuta todo mundo falar que dinheiro não dá em árvore. Aí a criança, dinheiro não dá em árvore. De repente ela pensa, você está pensando que dinheiro dá em árvore? Ela não para pensar numa árvore, numa mangueira, por exemplo, ou numa laranjeira, ou numa parreira de uvas. A fruta não é dinheiro, mas a fruta, ela vale dinheiro. Entenderam? Então, olha bem, quando você tem uma laranjeira, vamos dizer que ela deu, como é que eu posso supor uma quantidade de laranja numa boa laranjeira? Ela deu lá 200 dúzias de laranja. 200 dúzias, vamos ver. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2.020, não, não vou fazer essa conta agora não. Mas 200 dúzias acho que é muito. 100 dúzias.
100 dúzias de laranja vendidas, olha bem, uma dúzia de laranja está custando no barato R$ 13,50. Então, quanto dinheiro esse pé de laranja não irá dar de retorno para o dono desse pé de laranja? Para quem plantou, para quem cultivou, para quem zelou. Então, gente, o que eu quero dizer com hábito é a gente parar de escutar o que o outro fala e botar para dentro como verdade absoluta, não parar para analisar, não parar para usar a nossa consciência. Então, quando a gente vai repetindo um hábito, muitas vezes ele passa a ter um ritmo. E a gente até costuma falar assim, é o meu ritmo de vida. Meu ritmo de vida é esse. Quando você chega num ponto que você está com um ritmo de vida, você passa a estar alienado. Você não analisa mais nada, então você fica alienado. Quando você passa a ter um ritmo de vida, você passa a ser um alienado. Alienado é aquele que eu estou por fora de tudo, eu ignoro tudo que vem de novo, porque eu já tenho o meu ritmo de vida. Eu já tenho o meu ritmo de vida. E esse ritmo, ele pode estar te levando para o progresso ou para o fracasso. Porque quando você tem um ritmo de vida, um ritmo de pensamento, que eu posso, eu consigo, eu realizo, tudo que eu boto a mão dá resultado positivo, então você vai estar sempre crescendo e está alienando ao negativo. Mas quando você está naquele ritmo de a vida é assim mesmo, nasci pobre, o que há de fazer? Vou ter que ficar nessa pobreza a vida inteira. E aí você não para poder tomar uma atitude na vida. Você não para pensar, meu Deus, mas tem que ser assim? Então, quando esse ritmo de vida ele passa a ser, a dominar mesmo a tua vida, você fica como que hipnotizado. A pessoa hipnotizada, se te manda fincar bananeira no meio da rua, você vai fincar bananeira no meio da rua. Você não vai ter assim, presença para poder fazer crítica nenhuma. Você vai simplesmente repetir, produzir o que o outro está pedindo que você produza. Mas esse ritmo hipnótico, tem um autor chamado Napoleão Hill que em uma entrevista com determinado ser, esse ser diz para ele que depois que o homem está nesse ritmo hipnótico, ele não precisa fazer mais nada. Se ele estiver naquele ritmo hipnótico para o bem, ele pode esquecer que ele não consegue mais dominar aquela mente. Mas se ele tiver com o ritmo hipnótico direcionado para a impotência, para a fraqueza, para o marasmo, ele também já está assim, esse aí já é meu, eu já tenho posse dele, também não preciso me preocupar com ele. Então, vamos criar um ritmo hipnótico, aquele ritmo hipnótico que as minhas atitudes, o meu hábito é um hábito sadio, o meu hábito é um hábito de crescimento, o meu hábito é um hábito de empoderamento. Eu não vou ficar acreditando em tudo que os outros me falam, eu vou buscar a fundo o que é que tem de verdade nisso, porque Platão, acho que é Platão, mais de acho que 2 séculos antes de Cristo, ele era um filósofo, né? E ele andava fazendo pesquisa. O trabalho dele era tentar buscar das pessoas um conhecimento que ele dizia que era trazido das reminiscências. Ou seja,
Mesmo aquele cidadão pacato que dizia assim, eu não sei de nada, eu não domino isso. Platão, através de perguntas, ele ia fazendo perguntas para aquela pessoa e a pessoa começava a pensar. Quando ele começava a pensar, ele dava uma resposta. Se a resposta não fosse satisfatória, Platão dirigia outra pergunta com a outra ótica e a pessoa buscava lá dentro das suas reminiscências, ou seja, lá dentro dessa essência divina, ele buscava a resposta e ia nessa pergunta e resposta, ia extraindo um conhecimento que não era novo, que a pessoa ignorava que ela tinha, mas ela já tinha. Ou seja, todos nós temos um conhecimento que a gente duvida que tem. A gente tem um poder. O nosso poder não está nas minhas mãos, não está no meu braço, não está nas minhas pernas. O nosso poder não está na cabeça. A cabeça, ela é um membro que sustenta um cérebro, e esse cérebro tem um potencial de armazenar as coisas vivenciadas no presente, no passado e lá das nossas reminiscências. A gente precisa saber buscar, mas se a gente ficar nesse hábito parado, a gente não vai conseguir atingir uma melhora, uma emancipação na nossa vida. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu era magrinha, pesava 46 quilos. E onde eu morava, deu uma tempestade muito grande e a parte da cozinha da casa que eu residia era uma parte baixa e estava em casa eu, a minha irmã abaixo de mim, eu tenho 66 anos, ela tinha 10 anos de idade, 10 ou 11 anos, e eu com 17, e aí aquela tempestade começou a encher de água a cozinha da nossa casa. Só estava ela e eu em casa. E no fundo do quintal tinha um pedaço de dormente de linha. Todo mundo já deve ter visto as linhas férreas, que tem aquela madeira de jacarandá, sei lá, parece que é isso, mas muito pesada que a madeira. Ela fica, como diz, eu acho que ela fica séculos depois de cortada, se ela estiver protegida. No fundo do quintal. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou trancar? A porta tinha eu acho que a palavra é taramela, a gente fala tramela, mas eu acho que o correto é taramela, que fechava a porta e estava bambo, não tinha um martelo para poder eu bater ali, botar um pano debaixo da porta, só sei que a porta abriu. O que eu fiz? Eu saí no terreiro, no meio daquela enxurrada muito forte, eu peguei aquele dormente de linha, ele acho que tem 1,20 m, ainda existe até hoje na casa dos meus pais, ainda existe esse dormente lá, muito pesado. Eu peguei, entrei dentro de casa, a minha irmã Franzina me ajudou a empurrar a porta, eu botei aquele dormente atrás da porta e aí eu pergunto, onde é que estava essa força física num corpo de 46 quilos para poder pegar um dormente de mais de 50 quilos e debaixo de uma enxurrada quase me levando e colocar atrás da porta? Quando meu pai chegou em casa, ele viu aquilo, ele falou assim, quem colocou esse dormente aqui? Eu falei assim, fui eu, pai. Meu pai, sabe, essas coisas até emocionam a gente. Meu pai falou, mas como é que você botou isso aqui? Eu falei assim, não sei.
eu botei esse dormente para poder não deixar a água entrar dentro de casa. Meu pai ficou assim, sabe? E aí eu te digo, onde está o nosso poder? Está nos braços? Está nas minhas pernas? O nosso poder, ele está na nossa mente. Você faz coisa que você não acredita que faz. É só você começar a usar o teu poder interior, a acreditar que não é só isso aqui, levantar de manhã e pensar assim, agora eu vou fazer café, depois eu vou varrer casa, depois fazer almoço, e depois eu vou pro portão conversar fiado. Não é isso. Tem muito mais coisa nesse mundo que a gente precisa descobrir sabe? E são os livros. São os livros que nos dão conhecimento. E são as pessoas que estão aí prontas a doar. A doar até certo ponto. Porque nesse mundo é uma troca. Eu te dou e você recebe. E você me dá e eu recebo. Então, a gente estando no planeta Terra, a gente precisa de sobreviver. Aliás, sobreviver não, que quem sobrevive é aquele que alimenta o corpo físico, ele não alimenta a alma. Então esse sobrevive, ele tenta ter dinheiro para poder comprar alimento, para poder matar a fome. Quando eu digo que a gente está no planeta Terra, é para a gente viver em abundância, viver em alegria, viver em harmonia. E precisa, para poder ter abundância, a troca do dinheiro é necessária, porque antigamente não era troca de dinheiro, você trocava o sal por um alimento, você trocava o ouro por propriedades. Hoje em dia não, o ouro foi transformado, o ouro continua lá, mas agora ele tem um valor X, então você trabalha com números. Então, a gente tem que abrir o nosso coração, abrir a nossa consciência, porque quando as pessoas falam assim, enquanto está ganhando, né? Está ganhando, tem um ditado que diz assim, venha a nós ao vosso reino. É assim que diz? Ah, sei lá. Venha a nós, ao vosso reino, nada. Ou seja, enquanto a pessoa está ganhando, nossa, que beleza, está batendo palma. Quando ele tem que dar a contrapartida dele em colaborar com o dinheiro, porque o dinheiro move o mundo. Aí ele já vem com o dinheiro, aí ele fecha a tela. Eu não estou vendendo nada não, tá? Eu só estou fazendo comentário porque normalmente acontece isso. A minha intenção é que você se conscientize de que nem tudo é de graça. Nem tudo é de graça. A gente tem muita coisa. Por exemplo, se você quer comprar 1 quilo de arroz, você não vai chegar lá no mercado e falar assim, eu vim buscar 1 quilo de arroz. Ele vai te dar 1 quilo de arroz e tem diversas qualidades. Tem desde aquele simples, que eu já comi muito. No passado tinha um arroz que chamava arroz Maranhão. Comi muito arroz Maranhão, era um arroz que tinha uma manchinha marronzinha nele. Comi muito. E hoje não como mais arroz Maranhão, mas tem hora que dá saudade daquele arroz Maranhão que minha mãe fazia. Entendeu? Eu nem tenho visto mais no mercado, mas eu acredito que ainda tenha. Mas então, se você vai comprar o quilo de arroz, você tem que pagar. Você paga menos para aquele que tem menos qualidade e paga mais por aquele que tem mais qualidade. Então, essa troca. Abre o teu coração para receber e também para doar. E que você tenha um ritmo hipnótico, mas aquele ritmo hipnótico que eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou mais eu. Obrigada.